alguém de direita entra em contato conosco para nos xingar ou nos ameaçar, é muito gostoso. Porque é sinal que eles assistiram, eles ouviram tudo que a gente tinha para falar. Então aquilo que está aqui, ó, na goela, quando sai na língua e chega aos ouvidos podres dessa gente, a gente fica feliz. A gente vibra. O Thiago Santinelli, humorista, falou a mesma coisa esses dias. Como é gostoso receber um processo e saber, puta, aquele cara ouviu tudo, mas tudo que eu tinha para falar para ele. Hoje Sérgio Moro, já logo de manhã, atacando Lula nas redes, mostra que ele esteve assistindo Fantástico. Ele é fã do Lula, ele não esquece o Lula. A obsessão dele era ser o Lula, mas ele não consegue porque o coração dele não é igual ao do Lula. A Globo novamente defendeu Sérgio Moro. A Globo que nunca se retratou e nunca mostrou o que a Operação Spoofing mostrou, de que o juiz e o promotor tinham um conluio para condenar Lula a priori, mesmo sem ter provas. Eles falam nas conversas, não há provas, e mesmo assim eles seguiram em frente. Porque o Moro tinha ambição política, o Moro queria ser presidente. Aí viu que não dava. Lula é maior que ele é pequenininho, ele é um anão perto do gigante. E ele acabou desistindo, se contentou com o cargo de senador. O juiz suspeito e imparcial foi, então, destruído pelo STF, quando o STF descobre que havia sido manipulado por ele, que havia sido enganado. Acontece, boquinha de disquete, que você mesmo colocou na sua condenação que não havia nenhum fato determinado. Eram fatos indeterminados. Você não tinha provas. A gente lê de cabo a rabo, não há provas concretas. E há delações que hoje em dia as pessoas que delataram desmentiram, falando que você os ameaçou. Você dirigia as testemunhas com o que elas tinham que falar ou não. Você agiu como um promotor. Então, o que a Globo fala é ridículo, o que essa repórter fala é burro. Sabe por quê? O Lula, ele foi condenado sim, sem haver crime. O que ela fala de primeira instância, segunda instância, terceira instância, que ele teve chance de se defender. Como é que você se defende de um juiz que está contra você? Como é que você se defende de um juiz imparcial? Como é que você pode se defender no TRF4 se o juiz Sérgio Moro está os chantageando por causa da festa da cueca que eles andaram, os embargadores lá, os juízes andaram participando? Como que o Lula teve chance de se defender se a priori a própria imprensa já havia o condenado? Como disse o Glauber Braga, se um juiz é ladrão e está querendo que um time perca, ele faz aquele time perder. A imparcialidade mostra que Lula não teve chance. Não, ele não teve chance. Talvez por isso emocionar o Lula muito, ele não conseguiu argumentar, ou eles editaram a fala do Lula. Mas a fala é muito simples. Eu não tenho chance de me defender diante de um juiz que é meu inimigo, que não gosta de mim e que tem pretensões políticas e precisa me destruir. Eu não tenho chance, nunca terei. Lula não teve chance. O Sérgio Moro é um embuste. Só que ele foi vítima da própria ambição. Porque hoje nós vemos o quanto ele é patético, ele é ridicularizado o tempo todo nas redes. Só uma turminha de debilóides que não sabem nem ler, que não conseguiram ler a sentença do Moro, é que o defendem. Porque nós que estamos sabendo o que aconteceu, ninguém o defende. Sérgio Moro, larga a mão de ser invejoso, para de assistir o Lula, para de encher o saco. Você é um sujeito desprezível por tudo que você fez. Deixou de ser juiz e foi ser ministro de um fascista. Você é só um marreco que não entende nada de porcaria nenhuma, fica na sua. Quando você era juiz, queria ser político, e agora que é político, fica querendo ser juiz. Você não tem capacidade para julgar nada. Você foi a maior mentira, você colocou o judiciário em descrédito, você jogou o judiciário na lata do lixo, e por isso hoje os bolsonaristas também não respeitam nem o STF. A culpa é sua, começou tudo com você.
Hoje para falar de uma situação muito triste. Tá cheio de perfil de extrema direita hoje na internet desejando a morte do presidente Lula. E aí eu não pude deixar de entrar em alguns perfis para poder ver quem que era esse povo que estava postando coisa desejando a morte do presidente da República. Um homem que é pai, que é avô, que é bisavô, que foi presidente, foi deputado da Constituinte. Pode gostar, pode não gostar, mas é uma figura importante na história do país. E o povo tudo tá lá na bio do Instagram assim, cristão, Deus, alguns versículos bíblicos. Um povo que fala que é cristão e deseja a morte de alguém, sinceramente, gente, me desculpem, inclusive o linguajar, mas é um pessoal que vai de tobogã pro inferno. Não é de outra coisa. Porque você desejar a morte de alguém no momento em que a pessoa tem uma hemorragia, porque teve uma queda, tava com dor de cabeça forte, uma pessoa que tá trabalhando, que tá tentando cuidar do país, você pode até não concordar, mas que tá tentando, não é coisa de gente que fala que acredita em Deus. E eu acho que a extrema-direita tá num ponto de sofrimento muito grande, doutor Jean. Eles têm que estar mesmo, porque esse povo não conseguiu ganhar a eleição. Eles não deram conta. Eles estavam com a máquina na mão, aprovaram a PEC kamikaze de 41 bilhões para tentar comprar a reeleição. Eles estavam aniquilando os adversários deles pelo território, falando inclusive em metralhar adversário político e não deram conta. O capital econômico todo do lado deles, parte da imprensa mobilizada do lado deles, e eles não deram conta de ter vitória eleitoral. Então esse povo tem que ficar mesmo com muito sofrimento. Eu só não acho que esse sofrimento justifica desejar a morte de alguém. Tem gente que acha. Mas como eles estão nessa situação horrorosa, eu acho que cabe uma análise de conjuntura sobre o quanto é triste quando ao seu campo político o que restou é desejar a morte de alguém, porque você não ganha a eleição desse alguém, né? Então você fica desejando que essa pessoa morra. A outra coisa que eu acho que é importante lembrar é que o Lula não é o Bolsonaro. E isso é muito importante. O Lula resistiu a 580 dias de prisão. O Bolsonaro, que não é uma pessoa conhecida pela sua coragem, muito pelo contrário, é conhecido por ser bastante acovardado, já tem dito sobre procurar asilo numa embaixada, caso seja preso. Ele já tem dito isso. Um cara que nem sequer sabe ainda se vai ser condenado, já tá falando abertamente que vai procurar asilo em embaixada. Enquanto a gente sabe muito bem que o Lula teve oferecimento de vários países para poder receber asilo político. Não é se esconder em embaixada, não. É receber asilo político, virar cidadão desses países, ser respeitado, trabalhar politicamente lá. E ele não foi. Ele ficou aqui por respeito às instituições, foi preso durante 580 dias, saiu e ganhou a eleição para presidente da República. Então a gente não está falando de um homem frouxo, de um homem acovardado, de um homem pequeno. A gente está falando de alguém que, concordando ou discordando dele, é alguém que tem estatura para ocupar a cadeira que ocupa. Não um Zé que estava lá por causa de um acidente histórico. E a outra coisa é que esse povo precisa mesmo ser questionado sobre a fé deles. E quem está falando aqui é uma mulher católica. Essa turma que falou que o erro da ditadura foi torturar e não ter matado. Essa turma que defendeu que foi contra o fim da escravidão e foram parte dos responsáveis, inclusive, pelo Brasil ter sido um dos últimos países a acabar com essa coisa horrorosa que foi a escravidão no nosso país. Esse povo, se chegasse na porta do céu, eu acho, se eu fosse um mosquitinho para poder estar lá voando e saber, que iam tomar uma portada na cara. Porque isso não é comportamento de quem conhece as leis de Deus. Isso não é comportamento de quem fez catecismo. Isso não é comportamento de quem frequentou algumas missas na vida. Não precisa nem ter ido em muitas. Se esse povo é cristão, se esse povo defende Deus, vocês me desculpem, porque o que eu acho é que eles estão cavando o caminho para descer de tobogã pro inferno. Então eu queria dizer isso aqui, porque eu acho que é muito desrespeitoso desejar a morte de alguém. Todos nós deveríamos nos unir. Se não em oração pelo presidente Lula, pela recuperação dele, pelo menos em silêncio. Porque uma das coisas que a gente aprende também quando a gente frequenta a igreja minimamente é que quando a gente fala, é prata, mas quando a gente ouve, é ouro. Então se não tem nada de bom para falar, fica calado sobre esse assunto, porque o presidente da República internado não é bom para ninguém. Obrigada, presidente. E essa é a imagem que deixou o povo brasileiro muito mais feliz neste domingo, vendo o presidente Lula deixar o hospital plenamente recuperado, firme e forte para continuar governando o nosso Brasil e fazendo o melhor pelo povo brasileiro. Quando a pessoa está com Deus, é escolhida por Deus, protegida por Deus, é assim que acontece. Nenhum mal acontece com ela, mesmo que tenha pessoas aí torcendo contra, né? E até desejando mal para o presidente, mas não adianta. 10 mil cairão à sua esquerda, 10 mil à tua direita, e tu, Lula, jamais serás atingido. É isso aí, pessoal. Simples assim. E agradecer as pessoas que rezaram, as pessoas que, sabe, ficaram pedindo a Deus para eu sarar. E aquele que também tinha ódio, está perdoado. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança,
sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Na hora de ganhar dinheiro, o empresário brasileiro pensa como um empresário moderno do século XXI. Ele é todo moderno. Na hora de pagar, ele pensa como um empresário arcaico do século passado. Ora, por que você veja uma coisa? Toda vez que se reivindica um benefício nesse país, se diz que o benefício vai causar desemprego. Será que nós, os trabalhadores, somos imbecis de reivindicar alguma coisa que prejudica a gente? O preconceito é contra a classe trabalhadora, porque alguns que estudam pensam que trabalhador tem que comer em coxo, Lula, maltrapilha e de macacão. Um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou. E agora eles dizem que Lula vai voltar. Vai voltar o Lula que a dona Lindu pariu para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. Esse Lula que veio hoje é o Lula que passou fome e que comeu pão pela primeira vez aos 7 anos de idade. Esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome. Então, quando no futuro os senadores lá tiverem empresas que se mudem para Manaus ou deixem de instalar polos de tecnologia nos seus respectivos estados para fazer em Manaus, aí não reclame. Mas e o comparativo aqui não é válido. 33 mil empregos em Manaus, né, e cento e poucos mil no restante do país. Então nós estamos comparando aqui os empregos na Zona Franca de Manaus, o total, com o total restante em todo o resto do país. Essa proposta de emenda em nada prejudica a situação atual existente. Senador Moro, não é Vossa Excelência que pensa só assim. 5% de PID. O Amazonas é obrigado a pagar 5% de PID. A Zona Franca de Manaus. Fora da Zona Franca de Manaus, no Paraná, em São Paulo, é 4%, senador Marco Rogério. É um ponto percentual a mais. Então, veja bem, há uma diferença muito grande de logística, senador, de percentual de PID. Não há nenhuma vantagem, nós não estamos levando absolutamente nada. E nós criamos um incentivo financeiro para manter os empregos no Paraná. Nós contribuímos, o Amazonas contribui para os cofres da União em 25 bilhões por ano e recebemos só 7 bilhões de volta. Como é que pode ser um paraíso? E aí diziam, olha o Reinaldo, crítico do PT, agora está ajudando o PT. Quando Lula teve a condução coercitiva determinada pelo Sérgio Moro, eu apontei, é ilegal. Quando saiu a sentença do Lula, eu disse, não tem prova. Eu apontei que as empresas que estavam quebrando as empresas, que a Lava Jato tinha que combater crime, mas as empresas não podiam ser quebradas, porque no mundo inteiro as empresas fazem acordo de leniência, por exemplo, e não quebram. Um acordo de leniência que quebra a empresa prejudica o país, destrói empregos, prejudica a economia. E eu virei alvo da Lava Jato. Consegui em um dia fazer com que eu perdesse 2 empregos. Olha a minha cara de sofrimento, Larissa. O que chegou ao Intercept corresponde, e já era um volume formidável, Fabio, chegou ao Intercept corresponde a 1% do total de mensagens da Operação Spoof, do conteúdo da Operação Spoof. Só que quando o Sérgio Moro manda pegar o material da spoofing, ele legalizou aquele material. Aquilo se tornou legal. Ele aprendeu e disse, agora que a Polícia Federal pegou, esse material pode ser utilizado. Pode ser, inclusive, compartilhado. O senhor Sérgio Moro foi o grande produtor de provas contra a Lava Jato. Parabéns, atrapalhado da vida. Se atrapalhou todo. Se enredou na própria teia. Anistia é o Os bolsonaristas planejaram várias atrocidades, inclusive envenenamento do presidente Lula. E essa trama foi feita na casa do ministro de Bolsonaro, o general Braga Neto. Nós estamos falando da cúpula bolsonarista que planejou a execução do presidente da República e que também tramou o golpe do dia 8/1 de 2023. Sempre são bolsonaristas, sempre é a cúpula bolsonarista e vocês vão abrir a boca para dizer que o bandido do Bolsonaro não sabia de nada. Peraí, que nem todo mundo votou em Bolsonaro, não. Nem todo mundo é idiota, não. Eu não quero mimimi também aqui, não. É por isso que essa anistia acabou. Você que foi lá
o dia 8/1/2023, não vai ter anistia não. Acabou a boquinha, meu velho. Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento e a participação ativa dele no plano de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão já é confirmada pela PF. Afinal de contas, depois que prenderam hoje de manhã um ex-ministro dele, acusado de ter participado desse conluio, a delação premiada começou a cantar. Começando pelo próprio ex-braço direito do Bolsonaro, Mauro Cid, que estava até então preso, disse, em áudio, o general que fez plano para matar Lula, disse que Bolsonaro aceitou assessoramento. Imagino eu que esse assessoramento, para quem bem entende, passa também por isso aqui, que o plano para matar o Lula foi debatido na casa do Braga Neto, ex-vice do Bolsonaro. E a coisa é tão doida que eles não debatiam só o atentado contra o Lula não, mas sim também dar um golpe de Estado até o dia 31 de dezembro. Isso não sou eu falando não, é o ex-ministro do Bolsonaro que foi preso hoje. Para quem fala que o Bolsonaro não teve participação nisso, tá aí. Segundo o próprio general, o Bolsonaro não só participou, mas redigiu e enxugou a minuta do golpe. A situação dele tá tão difícil, gente, que o filho dele nem consegue desmentir mais as coisas. E agora tá com a desculpa de que pensar em matar alguém não é crime. Como se a participação dele nisso tudo já não fosse um crime. A grande questão aqui, gente, não é mais corrupção apenas, não é atentar contra a democracia, mas é literalmente um plano para matar um presidente da República. E é por isso que o lugar do Bolsonaro é na cadeia.